Meus irmãos, foi-me enviado mais uma dúvida acerca da palavra de Deus, que está registrado lá no livro da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que diz o texto? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja Deus. O capítulo 3, versículo 20, ele se encontra dentro do contexto das palavras do nosso mestre Jesus, a qual ele direciona a uma igreja da Ásia Menor chamado Laodiceia. O contexto desta perícope se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Eu li o versículo 20. Esse versículo 20, ele costumeiramente ou tradicionalmente, ele é interpretado ou entendido de maneira equivocada. A maioria dos pregadores ou expositores da palavra que usam esse texto para pregar a palavra, eles aplicam que esta palavra de Jesus é uma palavra direcionada a uma igreja que precisava se converter. Eles aplicam geralmente a um chamado evangelístico. Todavia, quando nós analisamos o contexto, quando nós analisamos esta perícope é a divisão do texto, nós vemos que a palavra de Jesus não é direcionada para um chamado evangelístico. A cidade de Laodiceia, ela se localiza na Ásia Menor e ela ficava no meio entre duas cidades. No meio existia Laodiceia, do lado direito existia a cidade de Colossos e do lado esquerdo existia a cidade de Hierápolis. E é interessante nós notarmos o contexto histórico e cultural dessas três cidades. Em Colossos, a cidade que existia do lado direito, haviam águas termais e terapêuticas frias. Em Hierápolis, a cidade que estava ao lado esquerdo de Laodiceia, haviam águas termais terapêuticas quentes. Já em Laodiceia, que era a cidade que ficava no meio, existiam águas terapêuticas termais mornas. Jesus usa o contexto da cidade de Laodiceia para dizer que ela não era nem fria nem quente, ela era morna. Mas Jesus traz para o contexto espiritual. Jesus diz para a igreja de Laodiceia: você não é fria nem quente, você é morna. A situação espiritual a qual você encontra Laodiceia é uma situação morna. E o que uma água morna produz no nosso organismo? Quando eu tomo uma água morna, esta água morna, ela me faz querer vomitar. Ela me faz ter ânsia. E logo eu quero vomitar ela da minha boca. Esta era a palavra que Jesus estava direcionando à igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo: você não é quente, você não é fria, você é morna. Aí Jesus diz: bem eu queria que você fosse quente ou fria, mas não, você é morna. Porque você é morna, eu vou vomitar você da minha boca. Olha a palavra forte que Jesus traz para a igreja de Laodiceia. Ela não fedia nem cheirava, ela não era nem quente nem fria, ela era morna. Ela provocava ânsia em Jesus. E é interessante nós avaliarmos o contexto dessa passagem e perceber que a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha propriedade, era uma igreja que se julgava rica, é uma igreja que era bem contextualizada num comércio aquisitivo. Mas Jesus está dizendo: vocês têm propriedades, vocês se julgam ricos materialmente, e de fato vocês são. Mas tem uma coisa, no quesito espiritual, vocês são pobres, vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornas. E pelo fato de vocês serem mornas, eu vou vomitar vocês da minha boca. Esse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, ele é tradicionalmente
costumeiramente aplicado para um convite evangelístico. Mas quando nós lemos o contexto dessa passagem, que se encontra no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 a 22, nós vemos que Jesus não está fazendo um convite evangelístico. Nós vemos que Jesus ele observa a igreja de Laodiceia e vê que a igreja de Laodiceia se considerava tão rica, tão próspera, que ela não precisava que Jesus estivesse dentro da sua casa. Jesus está batendo do lado de fora dessa igreja. Jesus está batendo na porta dessa igreja, porque Jesus conhece que essa igreja se encontra em ruínas. Ela se julga rica, ela acha que ela está bem, ela acha que ela está totalmente bem, pelo fato dela ter riquezas materiais. Mas Jesus, conhecendo a sua ruína, Jesus faz um convite. Jesus está dizendo, eu estou na porta, eu estou batendo na porta e eu desejo entrar para produzir transformação na sua vida, porque eu estou vendo que daqui a pouco vocês entrarão em ruína, daqui a pouco vocês serão destruídas, porque vocês estão achando que basta ter riqueza material, que basta ter propriedades. Mas Jesus está dizendo não. O seu poder aquisitivo, a sua propriedade, nada diz do seu espiritual. Porque a igreja de Laodiceia, ela tinha propriedades, ela era rica, mas era pobre espiritual. Ela estava a ponto de morrer espiritualmente. Ela estava em ruínas. Eu disse que esse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, costumeiramente ou tradicionalmente, ele é interpretado de maneira errada. Porque ele fala, muitos falam que ele é um contexto de convite evangelístico. Será que Jesus está convidando evangelisticamente a igreja de Laodiceia? Se nós analisarmos o contexto dessa passagem, nós vamos entender que não. Mas, irmão Daniel, você disse que esse versículo não se aplica a um contexto evangelístico? Então, de que ele se aplica? Qual que é a mensagem que Jesus está trazendo para essa igreja? Qual que é a devida colocação do versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse? O capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, que são palavras de Jesus, Jesus está dizendo o quê? Jesus está convocando, está chamando a igreja de Laodiceia, que acha que é forte, que acha que é rica. Jesus está dizendo, vocês são fracos. Jesus está dizendo, esta igreja de Laodiceia, ela se diz rica, ela se diz próspera, mas ela é fraca. Então Jesus convida essa igreja para que se arrependa dos seus pecados. O primeiro convite de Jesus à igreja de Laodiceia é uma volta ao arrependimento. Jesus deseja que essa igreja se arrependa dos seus pecados e volte para a presença de Jesus. Essa igreja se julga tão próspera, tão rica, que dentro dessa igreja não tinha espaço para Jesus. É por isso que Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Porque Jesus conhece a ruína. Jesus conhece que essa igreja será destruída se ela não aceitar o conselho de Jesus para entrar naquela igreja e transformar os membros dela. Porque os membros daquela igreja se encontram aprofundados no pecado. Então o primeiro convite de Jesus é, se arrependa, igreja de Laodiceia. Eu estou te dando uma oportunidade de se arrepender. A outra coisa que Jesus fala, ele diz que, ao mesmo tempo, é um desafio a cada indivíduo daquela igreja e, na verdade, qualquer igreja. O convite ao arrependimento à igreja de Laodiceia, ela não se aplica apenas à igreja de Laodiceia. Ela se aplica às igrejas de hoje, que se julgam prósperas, que se julgam ricas, mas que, na verdade, precisam se voltar a Deus em arrependimento, em contrição, em humilhação, porque estão em profundo pecado. E Jesus também, ele convida esta igreja para participarem de uma comunhão com Cristo. E por fim, esse versículo, ele convida a igreja de Laodiceia a entrar numa comunhão profunda com Jesus. Então, o primeiro conselho de Jesus é que essa igreja se arrependa dos seus pecados. O segundo convite é que Jesus deseja
ter comunhão com essa igreja se de fato ela se arrepender dos seus pecados. Então, esse texto ele não está dizendo de convite evangelístico. Jesus chama essa igreja a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Jesus e ter uma vida de comunhão com Ele. E você vai notar que Jesus não obriga essa igreja a ter comunhão com Ele. Jesus, ele está falando para essa igreja, ele está dando uma oportunidade. Ele está dizendo assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar e vou cear com vocês. Jesus não é mal educado. Jesus não arromba a porta. Jesus, ele pede com educação. Ele aconselha com educação, porque ele já conhece o futuro. Ele sabe que se essa igreja não acatar o seu conselho, ela vai entrar em ruínas. Ela vai ser destruída. Então Jesus, ele é educado. Ele fala: eu estou à porta e bato. Se vocês ouvirem o meu conselho, se vocês ouvirem o meu conselho, vocês poderão ter comunhão comigo, a partir do momento que vocês se arrependem dos seus pecados. Então, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, não fala de convite evangelístico, fala de uma igreja que está aprofundada no pecado e que precisa se arrepender dos seus pecados, e como consequência desse verdadeiro arrependimento, elas agora terem uma comunhão íntima e verdadeira com o Senhor Jesus. É isso que o texto de Apocalipse 3:20 quer nos dizer. Se essa mensagem abençoou a tua vida, eu fico muito feliz, porque o meu propósito é falar aquilo que o texto quer dizer. Não é impor as minhas ideias, não é impor os meus pensamentos, mas é ser ao máximo fiel às Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração. Fique na paz do amado e Salvador Jesus Cristo.